Bom, passo a palavra, então, ao Paulo Alonso. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu queria agradecer muito aí ao Luiz Nassif, mais esse convite em nome da Petrobras, para nós participarmos aqui desse Fórum Brasilianas. É sempre uma satisfação, sobretudo com um tema tão pujante, tão importante como a indústria naval brasileira, né? Eu queria pedir para... já está ali os meus slides, né? E eu vou ter que falar sentado, coisa que eu não sei fazer. Não, mas tem microfone, se você quiser. Tem? Será que tem um microfonezinho aí para poder falar de pé? Tem. Então eu vou ficar em pé. Muito obrigado. Bem, pessoal, eu vou fazer uma apresentação para vocês fazendo um link entre petróleo e gás e indústria naval, não é? E, na realidade, essa primeira foto aí é a fotografia da P-66 saindo lá do dique seco, do estaleiro ERG-1, em março desse ano. É o primeiro dos nossos replicantes, né, construído aqui no Brasil, que está deixando o dique seco aí para fazer a integração. Então, deixa eu ver aqui que ele... O controlezinho aqui já não está funcionando, não. Olha aqui, isso aqui passa para frente. Essa aqui? Tem. Bem, pessoal, então, olha, eu vou começar falando do PROMIMP. Nós fizemos 10 anos, ano passado, né? O PROMIMP é um programa coordenado pelo governo, né, brasileiro, pelo Ministério de Minas e Energia. E o grande objetivo do PROMIMP, lá em 2003, é aumentar a participação dos fornecedores brasileiros de bens e serviços nos projetos de petróleo e gás no país. Muita gente pensa que o PROMIMP é formar técnicos para a indústria do petróleo e gás, que o PROMIMP é um escolão. Não é. Formar pessoal é um meio. O fim do PROMIMP é aumentar o conteúdo nacional de fato, é aumentar a participação dos fornecedores brasileiros nos projetos de petróleo e gás no Brasil e no exterior, ou seja, transformá-los em fornecedores de classe mundial. Ele tem um comitê diretivo de alto nível, um comitê executivo, que se reúne 4 vezes por ano, e os comitês setoriais, exploração e produção, abastecimento, transporte marítimo e transporte dutoviário. E ali estão as 4 vertentes do PROMIMP, né? Tem ali a capacitação, a qualificação profissional, que talvez os senhores conheçam melhor, né? Mas tem também a regulação, o financiamento e o fomento à micro e pequena empresa. Temos a capacitação industrial, que é muito importante, né? Competitividade, produtividade, né? E temos a capacitação tecnológica, que o Nassif já abordou muito bem, não é? Voltado para essa junção da universidade e indústria, já que a questão da gestão de inovações é um problema crônico da nossa indústria. Nossa indústria é tida, em todos os estudos que se faz sobre a indústria nacional, como uma indústria que não sabe inovar, ela está distante da academia. Então, o PROMIMP, desde o instante inicial, abraçou isso como um grande eixo, e tudo converge para a maximização do conteúdo nacional. Em termos de qualificação de pessoas, nós, desde o início, vimos que sem pessoas não faríamos nada, e aí, de fato, o PROMIMP ofereceu os seus cursos de qualificação, e de 2006 para cá, nós qualificamos 97 mil técnicos para a indústria de petróleo e gás, e agora, em 2014 e 2015, vamos qualificar mais de 17 mil, distribuídos em 185 categorias profissionais. Isto é um detalhe que eu já quero abordar, porque vai me servir lá na frente quando eu entrar na indústria naval. Essas 185 categorias profissionais é algo que nós estamos agora trabalhando dentro do PROMIMP para reduzir esse espectro. Esse espectro
de muitas categorias profissionais no Brasil é um dos motivos aos quais está ligado a nossa baixa produtividade no Brasil. É muito melhor que nós tenhamos, por exemplo, 35 categorias profissionais, por exemplo, tá? Esse é apenas um número cabalístico, e que a gente consiga ter um técnico melhor qualificado, multifuncional, capaz de desempenhar as suas funções ao longo do dia com muito mais produtividade. Nós vamos trabalhar nesse sentido agora, juntamente com os estaleiros e com a indústria de bens de capital. Um dos aspectos mais marcantes da qualificação de pessoal que o Promimp trabalhou foi na modernização dos centros de formação de oficiais da Marinha Mercante para poder tripular os nossos navios, as nossas sondas de perfuração, porque a Petrobras já sabia que teria pela frente um plano de negócios e gestão altamente desafiador e que havia uma carência muito grande de oficiais da Marinha Mercante. Quem forma os oficiais da Marinha Mercante no Brasil é a Marinha de Guerra. E eles têm 2 centros de formação, um no Rio de Janeiro e outro em Belém do Pará. E a capacidade de formação não dava vazão. A Petrobras investiu 78 milhões de reais, modernizou os 2 centros e nós saímos de 471 oficiais por ano para mais de 950. Então, nós mais do que dobramos a capacidade de formação desses oficiais de Marinha Mercante. Outra conquista importante do Promimp foi o desenvolvimento do estudo de competitividade da indústria brasileira. Isso foi desenvolvido em 2008, atualizado em 2011, e nós estudamos 25 segmentos da indústria. E saímos com um diagnóstico a respeito desses segmentos. Esse diagnóstico identificou para nós 6 rotas de atuação para vencer os gargalos, né? Então, nós temos ali aumentar a capacidade produtiva dos setores de alta competitividade. Nós temos setores de alta competitividade no Brasil, os setores de fabricação de tubulação, de caldeiraria, têm boa competitividade. Desenvolver a competitividade dos setores de média competitividade, incentivar o desenvolvimento de novos entrantes nacionais. Existem áreas em que nós temos poucos fornecedores e precisamos aumentar a competitividade. Depois, a quarta rota, incentivar a associação de empresas nacionais com empresas estrangeiras, isso está em franco desenvolvimento, os senhores vão ver. Incentivar a instalação de empresas estrangeiras no Brasil. Muitas empresas estrangeiras querem vir para cá, mas não querem se associar, querem trabalhar sob a sua própria marca. Então, nós estamos oferecendo a elas as 2 alternativas. Ou se associa como empresa nacional, que nós vemos muitas vantagens, porque a empresa nacional já conhece o ambiente, conhece a tributação e a coisa vai mais rápida, ou ela pode vir sozinha, não é? Estabelecer uma do Brasil aqui. E a última rota, incentivar a associação universidade-indústria e o desenvolvimento da engenharia nacional. Observem que a quarta rota e a sexta têm uma ligação muito íntima. Quando eu digo associar empresa estrangeira com empresa brasileira, eu estou pegando uma empresa estrangeira que detém um conhecimento medular, detém um conhecimento tecnológico a respeito de alguma coisa importante, juntar com uma empresa brasileira para fazer uma transferência de tecnologia rápida, para que essa empresa brasileira se capacite rapidamente. Isso é uma maneira rápida de vencer um gargalo tecnológico. Porém, para vencer no longo prazo e não gerar dependência, só a associação academia-indústria, que é o caminho que foi percorrido por Japão, por Coreia, pela Malásia. Aí não tem, vamos dizer assim, não tem receita de bolo que dê jeito. É um caminho a longo prazo, é o caminho da educação. Bem, dentro da linha dos projetos tecnológicos, nós lançamos um edital público no Promimp, através da FINEP, e estamos desenvolvendo 58 projetos de alto agregado tecnológico, além
de termos conseguido aprovar verba para 8 laboratórios e institutos tecnológicos brasileiros. Isso está em pleno andamento. Vários equipamentos pioneiros foram desenvolvidos dentro do Promimp, não é? Voltamos a fabricar no Brasil guindastes offshore, que a gente fabricava na década de 80, paramos e agora temos 2 fornecedores aqui fabricando, não é? Materiais carbonosos, que a gente voltou a fazer também no Brasil, né? Tubos revestidos, compressores para gás natural veicular, né? Atuadores elétricos de válvulas inteligentes, inclusive com tecnologia sem fio, que ninguém tem no mundo. O Brasil vai ser o primeiro. Nós vamos inaugurar o primeiro parque de válvulas atuadas com atuadores eletrônicos sem fio na Reduc, dentro de talvez mais uns 45 dias, está na fase de comissionamento, né? Catalisadores para processos do refino, também desenvolvemos. Isso são apenas uma amostra do que nós fizemos, né? E aí está o projeto de desenvolvimento de fornecedores estrangeiros, né? Que a Petrobras teve a honra de desenvolver isso juntamente com o Sinaval, porque o nosso foco foi indústria naval, e nós visitamos, até agora, nós visitamos mais de 12 países, entrevistamos 184 empresas escolhidas a dedo, não é qualquer empresa, a gente faz uma seleção bastante criteriosa, e 112 delas estão negociando com governos locais, com Rio de Janeiro, com Minas, com São Paulo, com Rio Grande do Sul, para se estabelecer no Brasil. Ali estão os países que nós já visitamos. No que diz respeito à pequena e microempresa, conforme o Nassif também mencionou, o convênio Petrobras-Sebrae desenvolveu mais de 11 mil micro e pequenas empresas, pessoal, sendo que dessas, 5 mil conseguiram integrar o cadastro da Petrobras, né? O nosso cadastro em 2004, o nosso cadastro local, né? Cadastro de micro e pequenas empresas, né? Os cadastros locais ficam junto das unidades da Petrobras. Tinham 14 mil fornecedores, hoje tem 19.100 e poucos fornecedores. Tudo isso foi desenvolvido pelo convênio Petrobras-Sebrae. E agora nós temos um outro projeto muito importante, que é o dos APLs, Arranjos Produtivos Locais, que a gente está colocando núcleos de fornecedores em torno dos grandes estaleiros pela costa do Brasil. Bem, pessoal, agora vamos ao que mais nos interessa. Isso foi apenas um aquecimento de turbinas. Indústria naval, do sonho à realidade. Pessoal, o Promimp está intimamente ligado à indústria naval. A Petrobras também. Se vocês chegarem num fim de expediente, tá? Depois que termina aquela grande pressão corporativa dentro da Petrobras, porque o nosso dia de trabalho é uma loucura. A presidente Graça diz o dia inteiro, estamos trabalhando 24 horas por dia em profundo desconforto. Mas se vocês conseguirem 5 minutos para conversar com a presidente Graça, depois do expediente, perguntar a ela, presidente, qual é o ponto de mais importância que a senhora vê para a consecução dos objetivos do plano de negócios e gestão da companhia? Ela não vai hesitar em responder, indústria naval, porque está intimamente ligado aos nossos objetivos de produção de óleo. Então, isso para nós é fundamental. A Petrobras e a indústria naval hoje se confundem. E em 2003, o quadro que nós tínhamos era esse. Nós tínhamos 2 estaleiros operando aqui no Brasil, o Brasfels e o Mauá. O Inhaúma era um terreno de ninguém e só. Mais nada. Era o que a gente tinha. Uma indústria com pouco mais de... juntando todo mundo no país, inclusive os pequenos estaleiros de reparo, nós tínhamos 7.400 empregados nessa indústria. Muito bem, o que nós temos hoje? Pessoal, nós temos hoje 10 estaleiros de grande e médio porte ativos, 4 em construção, 78 mil empregados e uma carteira que é simplesmente o seguinte, olha, até 2020, 38 plataformas de produção,
28 sondas de perfuração, 88 navios e 146 barcos de apoio. Carteira de navios é a quarta do mundo, mas a carteira offshore que o Brasil hoje detém, ela é a primeira do mundo. É uma quantidade de encomendas, pessoal, muito grande, né? E olha, os estaleiros convivendo, muitos estaleiros convivendo com obras civis, quer dizer, construindo o estaleiro ainda e cortando chapa, construindo navios. Tudo isso, tudo aquilo que apareceu no slide anterior é para cumprir isso que os senhores estão vendo aí agora, ó, a curva de óleo da Petrobras. Ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma luzinha para apontar. Até devo ter, mas não estou sabendo. Bem, aquela primeira curva ali, ó, é a curva de óleo. Nós vamos chegar a 4,2 milhões de barris por dia. Essa curva aqui no canto inferior direito de vocês é a curva de produção de derivados, que a gente vai chegar também a 4,2 milhões de barris por dia de derivados claros de petróleo, com as duas refinarias que ainda faltam entrar no sistema, né? E tudo isso, pessoal, aquela carteira de encomendas que estão colocadas nos estaleiros, são 100,7 bi de dólares. Pessoal, com os excedentes da cessão onerosa, que foram outorgados pelo governo à Petrobras, e mais Libra são 12 plataformas. Os excedentes da cessão onerosa e mais os leilões que vêm pela frente são mais 29. Então, entre 2020 e 2030, nós teremos mais novas 41 unidades de produção. Isso, pessoal, é mais do que suficiente para garantir a sustentabilidade do Parque Naval Nacional. Agora, só para deleite dos nossos olhos, algumas fotografias, né? Esse é o ERG-1, no Rio Grande do Sul, 2003, não existia nada. Vocês podem ver ali, ó, onde é que fica a luzinha desse... Vocês podem ver ali atrás, ó, tem um pórtico, é o pórtico de 2.000 toneladas, cor de abóbora, não é? Um dos maiores do mundo. E aqui no primeiro plano tem um pórtico de 600 toneladas. Pô, mas eu já apertei e não acontece nada. Aí, ó. Não tá. Está aparecendo? Você está errando a tela, senhor. Olha que eu sou bom de vista, hein, mas não... Deve ser a minha catarata, é. Ah, então tá, o pórtico de 2.000 toneladas e o pórtico de 600, né? Aqui, ó, é o estaleiro ERG-2, onde estão as oficinas, onde estão sendo cortadas as chapas, né, e a fabricação de todos os módulos das sondas. Muito bem, vamos seguir. Ah, uma coisa importante, né? O parceiro desse... Parceiro não, sócio, agora é sócio. Era parceiro tecnológico, agora é sócio desse estaleiro, é a Mitsubishi. Vocês vão ver que todos esses estaleiros agora têm sócios de primeiro mundo, muito importante. Aqui está duas vistas da P66, né, que saiu do DIC, eu mostrei na primeira foto, e aqui já a P67, ó. Aqui está o grande megabloco de Ré e o megabloco de Vante, que eles vão ser unidos. Está aqui, ó, no meio, né? É a P67 que já está ali dentro, ali pronto para terminar esses trabalhos, né, de construção do casco. Né? Muito bem. O próximo estaleiro que vai aparecer aí é uma vista do ERG-2. Aí estão as oficinas, né, de construção, de toda a construção e o pipe shop e construção dos módulos das sondas que serão fabricadas aí. Ali em cima, vocês veem as encomendas que estão colocadas em cada um desses estaleiros. Ó. 3 navios sondas, ó, aqui no ERG-2. Né? Muito bem. Vem o ERG-3 aí pela frente. Né? Agora, o estaleiro Inhaúma, que eu tive a alegria de visitar semana passada, né? Está ali o Rangel, né? O diretor do estaleiro está ali, né? O parceiro não, o sócio deles é o Kawasaki, né? E ali está a P-74 dentro do dique seco, que é o primeiro navio da seção onerosa, né? Esse estaleiro também foi arrendado pela Petrobras e está sendo totalmente trabalhado aí pelo Enseada do Paraguaçu, né?
que é um grupo com um consórcio constituído. Rangel, quem é o consórcio, hein? Na verdade, não é um consórcio, é É uma empresa. Odebrecht. O Grupo Nacional tem 70%, a Odebrecht, o AS e o PC, Certo. 30% da Calvazat. Os três nacionais detêm 70% e os sócios. Perfeito. Isso aí. Bem, aí o Atlântico Sul, né, cujo sócio é o Japan Marine United Corporation, ali também tem 2 pórticos grandes, de 1.600 toneladas cada um. Não é? Aqui está a carteira do Atlântico Sul, uma carteira também importante. Aí agora é o Enseada do Paraguaçu, na Bahia, estaleiro que está em construção, do mesmo grupo que opera o Inhaúma, né? Ali 6 navios sondas serão construídos nesse estaleiro. Aí o Brasfels, que é um estaleiro muito tradicional no Rio de Janeiro, a carteira está ali do lado esquerdo, né? O sócio é o Keppel Offshore Marine, de Singapura. Aí o Brasas, que fica ali ao lado da ponte Rio-Niterói, onde foram construídos recentemente os módulos do Ilhabela, né? O Ilhabela está atracado no cais do Mauá. Ele, às vezes, não obedece muito o comando. Aí estão, ó, todos os sócios dos estaleiros brasileiros, né? Sócios esses originários, aí, a maioria da Ásia, né? Que vieram para o Brasil, e eles agora têm um papel muito importante, porque, claro, né, que eles têm um papel importante na alavancagem, em trazer as tecnologias modernas de construção e montagem, os parâmetros de produtividade que eles praticam na Ásia, para os nossos estaleiros, para que os nossos estaleiros possam chegar ao padrão de classe mundial. Essa é a curva de elevação do número de empregos da indústria naval nos últimos 10 anos, ó, saindo dos 7.465 e chegando aos 78, 136, e vai chegar em 2017 a 101 mil empregos. E com isso tudo, nós chegamos às nossas considerações finais. Pessoal, esse quadro todo é muito bonito. Agora, nós temos desafios a superar, desafios grandes. Eu costumo dizer, e a gente tem conversado muito, Petrobras, os diretores, os presidentes de estaleiros, isso é como um avião voando, e que a gente tem que fazer manutenção numa turbina, mas o avião está voando. Pessoal, olha os 6 desafios. O primeiro, planejamento e gestão. Essa indústria, pessoal, ficou adormecida há 20 anos. A gente está reaprendendo a construir navios. Sondas nunca construímos no Brasil. É uma primeira experiência. Estamos reaprendendo a construir essas plataformas, né? Então, o planejamento e gestão ele tem que ser mais bem exercitado. E os japoneses, os asiáticos, estão trazendo isso para nós. A nossa produtividade tem que melhorar muito. A nossa produtividade do nosso técnico, do nosso operário, é em torno de 1/5 a 1/3, no melhor dos casos, em relação aos asiáticos. Isso está ligado ao nível de educação. Isso está ligado também ao nível de automação do estaleiro. A gente tem que melhorar muito também, né? Integração da cadeia de suprimentos. Um estaleiro moderno, pessoal, ele trabalha como se fosse uma montadora de automóveis. Ele é esse microfone falha a beça. Ele é um integrador. Ele precisa de pequenos estaleiros no seu envoltório que façam pequenas peças, que construam pequenos blocos para ele, e ele precisa de uma cadeia de suprimentos na retaguarda. Nós não temos isso ainda. Então é preciso integrar isso. A indústria de nave-peças do Brasil é incipiente. Qualificação de mão de obra está muito ligada à questão da produtividade. Olha, se eu clicar aqui nesse hiperlink, né, aquele hiperlink que está ali, eu não sei se eu consigo clicar nele, mas ele vai mostrar os cursos da indústria naval que nós já temos à disposição dos estaleiros. Olha, isso são cursos que o Promimp aprovou recentemente, 11 cursos especificamente voltados para a indústria naval. São cursos de mais longa duração, que podem ser utilizados pelos estaleiros, totalmente financiados pelo Promimp, para formar pessoal para os estaleiros. Pode clicar de novo no hiperlink e voltar.
Isso. Pronto. Automação é um item importante, não é? Por exemplo, semana passada, quando eu estive lá no Paraguaçu, eu vi que eles estão trazendo esse parâmetro do estaleiro, nós já estou acabando, do estaleiro do sócio, da Kawasaki, não é? Isso é fundamental. Pessoal, e a engenharia industrial? A engenharia no Brasil, de modo geral, pessoal, faleceu lá no antigo governo de 1990, Fernando Collor de Mello. Faleceu a engenharia de consultoria no Brasil e a engenharia industrial dentro das fábricas. A gente precisa recuperar isso. E a Petrobras está intensamente envolvida com a recuperação disso. E os estaleiros não foi diferente. Então, são esses os 6 desafios da indústria naval. Terminando, pessoal, seguinte, a política de conteúdo nacional, ela está aí, ela tem que ser cumprida. Contrariamente ao que muitos jornais estão dizendo, a Petrobras não luta contra a política de conteúdo nacional, muito pelo contrário. A Petrobras aplica a política de conteúdo nacional e, através da política de conteúdo nacional, está desenvolvendo a cadeia de fornecedores. O melhor que ela pode. Quando nós, por um motivo ou outro, não conseguimos cumprir um determinado índice de conteúdo nacional, nós apresentamos as justificativas para a agência e entramos com um pedido de waiver. Mas isso é extremamente raro. A Petrobras cumpre o conteúdo nacional estipulado pelos contratos que tem com a Agência Nacional do Petróleo. Os desafios para colocar o pré-sal em operação são inúmeros e nós já superamos muitos deles. E a indústria naval, para nós, tem um papel capital na superação desses desafios. Acho que ficou claro. O conteúdo médio, hoje, dos projetos de exploração e produção é 65%. E a indústria está trabalhando no seu limite. Então, existe aí 35% de oportunidades para fornecedores estrangeiros que queiram vir para o Brasil. Essa mensagem eu tenho levado para o exterior. E esses 35%, quem quiser vir, vai encontrar uma oportunidade ímpar de produzir aqui e a gente aumenta o conteúdo nacional, né? E trabalhando em articulação com fornecedores brasileiros. E nós entendemos que, de fato, a associação entre estrangeiros e brasileiros é a melhor abordagem. Nós entendemos que essa é a mais rápida, né? Agora, se eles quiserem vir sozinhos, tudo bem, né? Mas eu tenho encaminhado muitos fornecedores brasileiros para conversar com a ONIP, e a ONIP tem colocado eles em contato com fornecedores brasileiros. Isso tem dado um resultado muito bom. Pessoal, era isso aí que eu tinha para mostrar, porque a minha última mensagem é no seguinte sentido. O Nassif, acho que ele foi muito feliz na abordagem inicial dele dizer que o seguinte: um país em desenvolvimento, como é o nosso, o governo, o Estado, tem um papel muito importante, sim, no impulsionamento do desenvolvimento, do estabelecimento de uma política industrial. Agora, uma vez ela estabelecida, ela tem que ser focalizada, ela não pode ser dispersa, ela tem que ser focalizada, eleger poucos segmentos e desenvolver esses poucos segmentos. E eu acho que o petróleo hoje, inequivocamente, é um desses poucos segmentos que é inequívoco que é uma vocação brasileira. Uma vez isso colocado, aí sim, o empresariado tem que entrar em campo, né, e fazer o papel dele, né? Fazer o papel dele no sentido de se instrumentalizar para adquirir competitividade, para poder disputar encomendas fora do Brasil, para poder chegar no nível de ser de classe mundial. Pessoal, era isso, né? E o meu colega, o Papini, ele tem sido um parceirão aí, o Sinaval tem sido um parceirão aí, os estaleiros também, sempre trabalhando em conjunto com a Petrobras. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Obrigado pelo anúncio.